paz, irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês venham assistir a esse pequeno vídeo. Agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo por estar aqui nesse momento, com saúde e com paz. Agradeço a irmã Maria da Graça, a mentora dessa casa espiritual, muito linda, chamada Centro Espírita Irmã Maria da Graça, localizada em Itaparica, na Bahia. Peço aos espíritos amigos que possam me intuir para que eu possa falar algo que seja útil a alguém, nem que seja uma só pessoa. Hoje eu vou falar sobre o item 8 do capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que fala sobre o devotamento e a abnegação, que são, os dois uma prece. Quando a gente pratica a caridade com amor, sem nenhum esforço, com vontade, com toda a força, sem esperar nada em troca, com devotamento, pensando na felicidade do outro e não na nossa, o nosso espírito progride. Enquanto o nosso espírito progride, a nossa alma serena, a gente sente menos dores no corpo físico, nosso corpo já não sente tanta dor. Se faz necessário essa abnegação, porque a gente às vezes acha que fazendo bem ao próximo é simplesmente o próximo que vai sentir, mas não. Quando a gente faz bem ao próximo, a gente está fazendo bem a gente mesmo, a nós mesmos, né? É nosso espírito que progride. É nosso corpo que vai sentir menos as dores que nós mesmos provocamos, né? Em um passado, né? São consequências pretéritas. Então, a gente tem mania de achar que, fazendo bem um para o outro, não, é para a gente mesmo. Então, quanto mais serviço contínuo ao nosso próximo, fazer a caridade sempre, mesmo cansada, e sem ficar pensando, dizendo assim, ai meu Deus, eu poderia estar me divertindo, eu poderia estar sábado à noite em uma festa. Não, gente, não. Vamos fazer bem ao próximo, com o pensamento oculto, pensando só no próximo, na felicidade do próximo. É nosso espírito que ganha, é a gente que progride, é nosso espírito que progride e nosso corpo que sente menos dores. Tá bom? Eu vou ler aqui o item 8. Esse item 8, ele é curtinho, porém ele é muito profundo e ele tem uma propriedade imensa, porque ele foi dito pelo Espírito de Verdade, em Havre, 1863. Diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que a imploram. Seu poder sobre toda a terra e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entenderem essa verdade, ao invés de protestarem contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então, essa sensação de dever cumprido dá tranquilidade ao espírito e dá o que ele falou que resignação, ou seja, força para suportar as dores sem revolta. Então, logo, quanto mais nós fortalecemos o nosso espírito, o nosso corpo ele fica menos atingido. Então vamos refletir, como Chico Xavier sempre fez pelos os irmãos, e o nosso exemplo maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que ele poderia simplesmente, com um estalo de dedos, modificar tudo aquilo. No entanto, ele sofreu, ele se abnegou por todos nós, morreu na cruz. Ok, meus irmãos, vamos refletir sobre isso.
E para complementar essa leitura, eu trouxe 2 perguntas de O Livro dos Espíritos. É a questão 893 e a questão 912. Vamos lá. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E resumidamente eu botei aqui. É aquela que está no sacrifício do interesse pessoal. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sem pensamento oculto. Na mais desinteressada caridade. Então, sacrifício do interesse pessoal pelo interesse do próximo, com o pensamento oculto na mais desinteressada caridade. Fazer por amor e contínuo. E a questão 912 diz o seguinte, a pergunta é essa: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E a resposta é bem curtinha, 3 palavrinhas. Praticar a abnegação. Muito bom. E para ainda fazer um dialogar com esse item 8, eu trouxe aqui o livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tem aqui o capítulo 17, o título é Profissão. Aqui ele fala da profissão mesmo, e que dignifica o homem, mas ele fala da abnegação como sublimação do espírito. Todo o capítulo é muito importante, mas eu vou ler aquele que dialoga com o nosso item. Diz o seguinte, Emmanuel: profissão. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos de beleza divina, desencerrando trilhos novos para o reino celestial. Então é um trabalho feito com devotamento, realmente dignifica o homem. Mas a abnegação dignifica o espírito, nos leva ao reino celestial. Ele continua: a profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Então, muito bom e dialoga, com o nosso item. Espero que vocês tenham entendido e que isso possa ter contribuído alguma coisa na vida de vocês. E que a gente possa refletir, meus irmãos, e não esquecer, quando a gente faz bem ao próximo, a gente está fazendo bem a nós mesmos. Para finalizar, eu vou ler aqui uma oração muito boa, eu gosto muito dessa oração e tem a ver com esse item que eu acabei de ler. O nome dessa oração é Oração Nossa, Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta
será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Que o nosso Divino Mestre nos envolva, e nos ilumine com o seu amor. Que a gente possa refletir, meus irmãos, sobre a caridade, a verdadeira caridade. Muito obrigada. Jesus nos abençoe.